Então vamos lá com a aula 3, a aula de hidrostática, hidrodinâmica, juntei bastante coisa aqui. Bom, para começar, massa específica é massa sobre volume. Te lembra que massa específica é uma coisa e densidade absoluta é outra. Densidade absoluta também é massa sobre volume. Ah, professor, mas é igual. Não, isso aqui é uma característica do material. E isso aqui é uma característica do corpo. O que acontece? Se o corpo for oco, a densidade e a massa específica terão valores diferentes. Te lembra de passar de quilograma para metro cúbico para grama por centímetro cúbico? Daqui para cá divide por 1000, daqui para cá multiplica por 1000. Importante aqui saber de cor a massa específica da água. Vamos colocar em azul. A massa específica da água já tem a regra embutida, por isso que é uma decoreba válida. A massa específica da água é 1 grama por centímetro cúbico ou 1000 quilogramas por metros cúbicos. Então aqui tu já tem a regra embutida, aí já dá para ver, né, que a passagem é dividir por 1000 ou multiplicar por 1000. Pressão mecânica, a pressão causada por uma força é força sobre área. Essa força medida em newtons e essa área medida em metro quadrado. Newton sobre metro quadrado é uma coisinha chamada PA. O que é PA? Pascal. Pressão hidrostática, a pressão produzida pelos fluidos em repouso é a massa específica do fluido vezes a gravidade vezes o H. Tem que cuidar com esse H. O que a gente aprendeu? Que é mais fácil trabalhar com esse H como o H sendo profundidade. A pressão total ou a pressão absoluta é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Quando tu calcula a pressão hidrostática, tu só está calculando a pressão do fluido. Para saber a pressão total que o corpo sente, tu deve adicionar a hidrostática à atmosférica. Também bom saber de cor que a pressão atmosférica no nível do mar é 1 atm, ou 76 centímetros de mercúrio, ou 10 na 5 pascais. E aí começa a parte de vasos comunicantes. O que a gente tem aqui? Uma mistura de dois líquidos não miscíveis, formando uma mistura heterogênea. Esses líquidos estão em equilíbrio. Por quê? Vamos chamar de líquido 1 o que está embaixo, líquido 2 o que está em cima. A gente organiza. A pressão hidrostática exercida pelo líquido 1 deve ser igual à pressão hidrostática exercida pelo líquido 2. Se as pressões são iguais, a força resultante vale zero, o sistema fica em equilíbrio. Aqui o sistema está aberto, então aqui eu tenho a entrada da pressão atmosférica, aqui eu também tenho a entrada da pressão atmosférica. Por isso que, neste primeiro caso, onde os dois lados são abertos, eu não me preocupo com a pressão atmosférica, pois uma anula a outra. Aqui eu vou ter a altura do líquido 2. A altura do líquido 2 nunca tem problema. O problema é a altura do líquido 1. Vamos trocar de cor. O líquido 1 está nos dois ramos do recipiente. Então, a altura de líquido 1 que deve ser usada é aquela altura que está acima do nível que ele está do outro lado. Pressão hidrostática 1 igual a pressão hidrostática 2, então a massa específica do líquido 1 vezes a gravidade vezes a altura do líquido 1 é igual à massa específica do líquido 2 vezes a gravidade vezes a altura de líquido 2. Eu posso cancelar as gravidades e aí surge a equação final. μ1h1 igual a μ2h2. Não é uma matéria difícil, o pega-ratão aqui é a altura 1, que deve ser sempre o que está acima do outro lado, deve ser sempre a diferença de altura. Esse caso aqui é um caso que aparece bastante. Aqui dentro nós temos um recipiente preenchido com gás, quer dizer, isso aqui está tudo cheio de gás. E aí ele vai te pedir a pressão desse gás. O que a gente tem que se lembrar? Que esse lado está aberto e aquele outro lado está fechado, senão o gás escaparia. Então, aqui a pressão atmosférica não pode ser desprezada. E o que existe aqui? Uma diferença na altura da coluna de líquido.
Essa diferença na altura de coluna de líquido produz pressão atmosférica, produz pressão hidrostática, desculpe. Como isso também é um sistema em equilíbrio, a pressão do gás, isto é, a pressão que tem no lado esquerdo desse recipiente, tem que ser igual à pressão do direito. Mas a pressão do lado direito é a atmosférica mais a hidrostática. Então a equação do equilíbrio diz que a pressão do gás é a atmosférica mais a hidrostática. Geralmente o líquido aqui vai ser Hg, para facilitar a tua vida. E aí o que acontece? Tu vai pegar essa altura aqui, que é a altura de mercúrio, vai somar com a pressão atmosférica em centímetros de mercúrio, e aí tu já vai ter direto a pressão do gás. São exercícios também considerados relativamente simples. Agora vamos para a parte da prensa hidráulica e do empuxo. Claro que o mais importante sempre é o empuxo. Tu tem uma prensa hidráulica, o que acontece? Aqui nós temos uma área 1 e aqui nós temos uma área 2. Isso aqui são êmbolos móveis. Tu faz uma força pequena na área pequena, vai sair uma força grande na área grande. Por quê? Porque a pressão do êmbolo 1 é igual à pressão do êmbolo 2. Santa Maria, por exemplo, explorou isso em 2 questões o ano passado. Tem que saber que a pressão nos 2 êmbolos é a mesma. Afinal de contas, pode escrever aqui, princípio de Pascal. O que diz o princípio de Pascal? A variação de pressão sofrida em um ponto é integralmente transmitida a todos os outros pontos. Como as pressões são iguais, força 1 sobre área 1 igual a força 2 sobre área 2. Observa que força e área são diretamente proporcionais. Área pequena, força pequena. Área grande, força grande. Mas o que vai ser inversamente proporcional aqui? As alturas. Por quê? Princípio da conservação de energia, que existe sempre. O trabalho realizado pelo êmbolo 1 deve ser igual ao trabalho realizado pelo êmbolo 2. Conclusão. O êmbolo 1 tem pouca força, então ele deve sofrer muito deslocamento. Tipo, o êmbolo 1 vai se deslocar até aqui. O deslocamento do êmbolo 2 será bem menor. O êmbolo 2 desloca pouquinho. Por quê? Porque ele tem muita força. Uma coisa compensa a outra e os trabalhos ficam iguais. Então, numa prensa hidráulica, tu tem os trabalhos sendo iguais e as pressões sendo iguais para os 2 êmbolos. Cuidado! E aí, vou limpar e vou subir aqui um pouquinho para ficar mais bonito. Vem o famigerado empuxo. Qual é o problema do empuxo? Que a teoria é simples, mas os exercícios são difíceis. Ah, são. O que é empuxo? A densidade a massa específica do líquido, tá vendo que aqui eu coloquei bem grande, vezes o volume imerso, vezes a gravidade. A massa específica do líquido, sempre medida em quilogramas por metros cúbicos, não me bota grama por centímetro cúbico. O volume imerso sempre em metros cúbicos, a gravidade sempre em metros por segundo ao quadrado. E isso vai resultar no Newton, que é a unidade do empuxo. Se não for assim, não dá Newton. O que é importante no empuxo? O importante no empuxo são os casos. Eu separei aqui o primeiro caso, se tu olhar lá no teu livro, esse é o primeiro caso, e o terceiro caso, que são os que mais aparecem. O segundo não cai muito, mas tem que saber todos. No primeiro caso, o equilíbrio se estabelece com o corpo flutuando. Quando o corpo flutua, nós temos o peso puxando o corpo para baixo, o empuxo puxando o corpo para cima. O peso e o empuxo são iguais. Então, como o peso e o empuxo são iguais, cria-se uma equação que é a massa específica do corpo vezes o volume do corpo igual a massa específica do líquido vezes o volume imerso. Com essa equação aqui, você consegue, né, verificar a quantidade do corpo que está dentro, a quantidade do corpo que está fora do líquido. No terceiro caso, o corpo afunda. Quando o corpo afunda, nós temos o peso sendo superior ao empuxo. O peso e o empuxo não são iguais. E aí tu cria uma força resultante que puxa o corpo para baixo. Essa força resultante é o peso aparente é o peso menos o empuxo. O peso aparente é a força resultante que atua sobre o corpo. Só te lembra que nesse caso, né, depois que ele bater no fundo, ele para. Quando ele bate no fundo, a força resultante vale zero. Por quê? Porque quando ele bate no fundo, surge a força normal, que anula o peso aparente. Então, nesta situação que está aqui representada, neste desenho,
a força resultante vale zero. Por quê? Porque nesse desenho, a força normal tornou-se igual ao peso aparente. Como a força normal tornou-se igual ao peso aparente, a força resultante vale zero, porque um está anulando o outro. Empuxo nunca é demais estudar, pessoal. A gente estuda empuxo e tem dúvida. Se tu olhar lá no site, na parte de videoaulas, tem uma aula especial só sobre empuxo, inclusive com um exemplo de questão resolvida. Eu acharia bom dar uma olhadinha nessa aula de empuxo, tá? Bem importante. Muito bem. E aqui, hidrodinâmica. Hidrodinâmica é um conteúdo que eu não dei para vocês durante o curso, porque não dá tempo, né? A gente tem um cronograma apertado, mas a gente deixa para explicar isso na revisão, porque é relativamente simples. Então, para a maioria de vocês, isso aqui é um conteúdo novo. Esse desenho aqui tem que ser analisado com muito carinho, né? Por exemplo, olha o indicativo desse desenho. Nessa parte aqui, a coluna de líquido está indo até uma altura, e nessa parte aqui, a coluna de líquido está subindo numa altura menor. Então, isso aqui já indica algumas coisas. Para entender hidrodinâmica, a gente usa esse formato aqui de recipiente que se chama tubo de Venturi. Tubo de Venturi. O que é o tubo de Venturi? O tubo de Venturi é um tubo onde existe um estreitamento. Tu passa por esse tubo um líquido ou um gás, em outras palavras, um fluido. Esse fluido vai ter uma velocidade com que ele se desloca. Quando esse fluido chega no estreitamento, ele sofre uma alteração de velocidade. Uma certa quantidade de líquido está passando aqui nessa região, na região A. A mesma quantidade de líquido deve passar nesta região aqui, na região A'. Assim como a mesma quantidade de líquido também volta aqui para a região A. Qual é a conclusão primeira, então, deste desenho? A vazão, o que é a vazão? É a quantidade de líquido na unidade de tempo. A vazão na região A deve ser idêntica à vazão na região A'. Como que se calcula a vazão? Bom, acabei de falar. Vazão, a fórmula da vazão, azul eu quero. A fórmula da vazão, vamos chamar a vazão de VA para não confundir com velocidade. A fórmula da vazão é a variação do volume que passa através do cano na unidade de tempo. No sistema internacional, variação de volume medida em metros cúbicos e tempo medido em segundos. Então, a unidade da vazão no SI é metros cúbicos por segundo. A unidade usual que eles vão usar aqui é litros por segundo. Só que existe uma outra maneira de calcular a vazão. Então, vazão é essa equação aqui, ou vazão é a velocidade do fluido vezes a área da secção do tubo. Que na realidade é a mesma fórmula, a gente apenas transforma uma na outra. A velocidade do fluido medido em metros por segundo e a área medida em metro quadrado. Se tu pensar um pouquinho, né, barbado. Olha a unidade aqui, metro cúbico por segundo. Se você multiplicar metros por segundo por metro quadrado, você vai ter metro cúbico por segundo. Por isso que a equação é a mesma. Só que essa equação aqui torna-se mais importante para resolver as perguntas teóricas que eles fazem em hidrodinâmica. Eu acabei de te explicar que a vazão na parte grossa e a vazão na parte fina devem ser iguais. Só que é claro que na parte fina a área é menor. Aqui na parte A', tu tem menos área. Conclusão, o fluido aumenta de velocidade. Por isso que num rio, pensa num rio, quando que a correnteza é forte? A correnteza é forte quando o rio é largo ou quando o rio é estreito? Quando o rio é estreito. Quando o rio estreita, para manter a vazão, a velocidade da água aumenta. E aí, aumentando a velocidade da água, tu mantém a vazão. Por isso que a correnteza fica forte. Então, conclusão do tubo de Venturi. A vazão do A é igual à vazão do B. Beleza. Então, vou trocar a cor. A velocidade, vou até escrever aqui, ó. A velocidade do fluido em A, que é uma região larga, deve ser menor que a velocidade do fluido no A'.
Então, conclusão disso aqui, né, barbadinha aqui, pode botar aqui no desenho, a velocidade do A é menor que a velocidade do A'. Quando o fluido chega no estreitamento, ele aumenta de velocidade. E aí ocorre um fenômeno muito importante. Esse aumento de velocidade produz uma redução na pressão estática desse fluido. Por isso que aqui tu tá vendo o líquido subindo menos. Por que o líquido aqui subiu menos? Indicando que a pressão nesse ponto é inferior à pressão nesse ponto e à pressão nesse ponto. Então, muito cuidado. Um aumento de velocidade corresponde a uma redução de pressão. A pressão estática no ponto A é superior à pressão do ponto B. Quando um fluido aumenta de velocidade... A pressão do B nada, a pressão do A', te concentra. Quando um fluido aumenta de velocidade, ele reduz a sua pressão. Tem uma experiência muito bacana de fazer, um pouquinho diferente dessa aqui, mas que, claro, envolve o mesmo enunciado, que é o seguinte. Isso aqui tu pode copiar no verso da folha. Como eu não tenho verso aqui, vou criar um espaço em branco aqui. Ó. Quer ver? Ó. Aqui. Vamos criar um espaço em branco aqui. Tá. Qual é a experiência que é bacana de fazer que eu estava falando? Bom, tu já deve ter copiado tudo aquilo ali, então vamos apagar isso aí tudo, tá? Ó, tu constrói um tubo de Venturi, que nada mais é do que um tubo com estreitamento. Então aqui tem um líquido, aqui tu vai ter um estreitamento nesse tubo. Vem aqui o tubo, tu vai ter um estreitamento, tá. Claro que o desenho ficou meio tosco, mas tudo bem. Vou apagar, tá? Vou fazer de novo. Aqui tem um tubo, esse tubo vai ter um estreitamento, e depois vamos fazer o tubo voltar para o seu tamanho original. E é isso aqui, isso aqui que eu vou te mostrar agora aqui já revisa algumas coisas importantes que a gente já viu. Vamos nos lembrar do seguinte, tu pega um copo contendo líquido, um copo com água. Tu pega um copo e tu bota a água dentro do copo. E aí tu enfia nesse copo um canudinho. Imediatamente a água começa a subir pelo canudinho e jorrar aqui para cima? Claro que não, porque o que não existe aqui? Diferença de pressão. O que a gente estudou, o que a gente aprendeu? A pressão nesse ponto aqui e a pressão nesse ponto aqui são iguais. Não tem diferença de pressão, não causa força, o líquido fica estático. Muito bem. Nessa experiência aqui vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui e abrir aqui um buraco. Vamos pegar aqui e abrir aqui um buraco. Ok? Aí aqui eu vou enfiar um copo com um canudinho desse lado aqui. Ok? E vou enfiar um copo com um canudinho desse lado aqui. Certo? E aí nós vamos fazer um fluido escoar nesse líquido. Então o que acontece? Se eu passar um fluido aqui por esse cano, quando chegar nesse estreitamento aqui, o fluido vai ter que aumentar de velocidade. Esse aumento de velocidade produz uma redução de pressão. Vamos revisar de novo o que a gente acabou de aprender. Vamos chamar isso aqui de ponto A e isso aqui de ponto B. A velocidade do fluido no A é menor que a velocidade do fluido no B. Então, a pressão no ponto A é maior do que a pressão no ponto B. Quando um fluido aumenta de velocidade, ele reduz de pressão. E aí, sabe o que vai acontecer aqui na vida real? A água começa a subir. Nesse copo aqui, a água começa a subir, e aí quando ela chega aqui, ela encontra esse fluido em alta velocidade e a água fica borrifada aqui. O que a gente começa a ver em laboratório? A gente começa a ver em laboratório a água sumindo desse copo aqui. E aqui não acontece nada, porque aqui a pressão atmosférica nesse ponto e a pressão atmosférica aqui fora são praticamente iguais. Só que nesse caso aqui ocorre uma redução da pressão, porque o fluido aumenta de velocidade.
E a explicação para isso é sempre a mesma: conservação de energia. Como ele aumenta de velocidade, ele tem que diminuir de pressão para que a energia fique a mesma, senão tu teria ganho de energia no sistema. Esse, pessoal, é o motivo porque os aviões voam. Como é que é a asa de um avião? A asa de um avião o formato da asa a gente chama de formato de baleia, um formato assim, né? Exagerando, claro, o perfil da asa. Essa asa divide, a asa de um avião divide o fluxo do ar em dois. Uma parte do ar que entra aqui vai ter que ir por cima da asa e uma parte do ar vai ter que ir por baixo da asa. O que acontece? Se uma molequinha de ar entrar aqui, uma molequinha de ar entrar aqui, como as duas entram juntas, as duas devem sair juntas, porque senão tu criaria vácuo no sistema. A molécula de cima tem que percorrer uma distância maior do que a molécula de baixo, então a molécula de cima aumenta de velocidade. Quando essa molécula aumenta de velocidade, diminui a pressão. O que acontece na asa normal? Tu pega um avião e tu analisa a asa desse avião de maneira estática, a asa parada. O que acontece aqui? Tu vai ter pressão embaixo e tu vai ter a mesma pressão em cima. Se a pressão embaixo e a pressão em cima são iguais, o que não tem? Não tem força resultante. Então o avião não voa. Nessa situação aqui, eu vou fazer de preto. O que acontece com a pressão embaixo da asa? Nada. A pressão embaixo da asa continua a ter o valor que ela tinha quando a asa estava em repouso. Mas em cima, como o fluido aumenta de velocidade, a pressão diminui. A pressão em cima da asa fica menor do que a pressão embaixo. Como a pressão em cima fica menor do que a pressão embaixo, tu cria nessa asa uma força resultante. Essa diferença de pressão cria uma força resultante que tende a levar o avião para cima. Beleza? Beleza, dá um estudo, faz os exercícios aí, qualquer dúvida me manda e-mail. Valeu, obrigado, abraço.